Boa noite, nobres irmãos, irmãs, paz sejam convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com o seguinte tema: a necessidade de se afastar-se do pecado, não ser participante dele e buscar a misericórdia de Deus, com base em Isaías 59, verso 5. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade. E já peço, né, de antemão que os irmãos possam deixar, né, o like e depois, né, após o término desse estudo, que possam, né, deixar um comentário, né, um amém, um glória a Deus, né, o que acharam do estudo ou o que, né, os irmãos sentirem em seus corações de comentar, pois isso ajudará, né, muito na divulgação, né, desse vídeo, nesse estudo na plataforma do YouTube, para que possa chegar a muitas almas, né, a muitos corações, né. Então, meus irmãos, esse estudo de hoje, ele foi baseado, né? Eu me inspirei através de Isaías 59, mais precisamente, né? O verso 5. Mas aqui, antes de antemão, vamos fazer, né? Aqui a leitura a partir do verso 1, né? Para estarmos aqui, acentuarmos, né? Com o contexto aqui do que esse capítulo, né? O início do capítulo está comentando, né? Então é isso, meus irmãos. Vamos aqui à leitura, né? Que diz o seguinte: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com a justiça, né? Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Aí vem, né, o versículo 5. Chocam ovos de cobra e teçam teias de aranha. Quem comer os seus ovos morre, e o ovo, né, e um ovo esmagado sai uma víbora. Então aqui é um versículo, né, muito simbólico, né? Realmente, de primeira mão você lê, se você não entende muito bem o que o Isaías, né, inspirado aqui por Deus, o que ele quis dizer, né, com esse versículo. Realmente muito simbólico, tem uma peso simbólico muito grande, né, metafórico, né? Uma figura de linguagem muito forte. E me aprofundando nesse versículo, né, na profundidade dele, foi que inspirou a fazer, né, o estudo que estarei apresentando hoje a vocês, né, os irmãos. Então vamos aqui, né, ao estudo. A passagem de Isaías 59:5, rica em simbolismos e figuras de linguagem, oferece uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre a gravidade do pecado, os perigos de sua participação e a necessidade de buscar a misericórdia de Deus. Por meio de uma análise cuidadosa e fiel, né, às regras de exegese e hermenêutica, podemos extrair lições profundas que iluminam nossa caminhada espiritual, né, nossa caminhada hoje, né, cristã. Então vamos aqui ao contexto, né, do capítulo agora, né? Para compreender, né, plenamente Isaías 59:5, é essencial situar a passagem no contexto mais amplo do capítulo. O profeta Isaías começa afirmando que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, né, para que não possa ouvir. Contudo, os pecados do povo são representados, né, como barreiras que separam de Deus. A mensagem é clara: Deus está sempre disposto a salvar, mas o pecado ele cria uma divisão entre o homem e o Criador, né? Então, essa introdução, né, estabelece a base para entender a gravidade das práticas pecaminosas descritas no versículo 5. Então, antes de irmos, né, no versículo 5, então era isso, né, o contexto, né, como sempre, aqui o povo ele estava, né, o povo israelita, né, o povo judeu estava em pecado, né, estava em rebelião contra Deus, estavam, né, em idolatria,
em pecado de prostituição, brigando entre si, né? O povo estava matando um ao outro, né? Então estava um caos em Israel. E o profeta que lhe dá essa palavra, né? Essa palavra firme ao povo, que infelizmente, né, estavam ali em pecado, né? Então você vê aqui a profundidade, né, a força, né, de que Deus ele nunca está, ele sempre está com o braço estendido, né, irmãos, para salvar, né? Sempre está disposto a salvar o homem, ajudar o homem a se afastar do pecado, de estar novamente próximo, né, dele. Só que infelizmente, né, e não tão surdo, né, que não possa ouvir, né, nossos clamores, nossos pedidos, só que é aquilo. A maldade, né, do homem, ele separa de Deus, né? Porque Deus é santo, né? Como diz, né? Santo, santo, santo é o Senhor. É 3 vezes santo. Então, a face de Deus também é dito em outro versículo, né? Que Deus não pode contemplar a maldade. Ou seja, o que quer dizer isso? Justamente como está acontecendo aqui, né? Que as suas maldades separam vocês de seu Deus e seus pecados, ó, esconderam de vocês o rosto dele. Então, estavam tanto em pecado que a face de Deus não estava mais virada para eles. Tem até um versículo, né, que fala, né, que Deus não pode contemplar, né, a maldade, né? Que Deus não pode contemplar pecado, né? Vê se você acha aqui, ó. Ó, Abacuque 1:3. Que ó, vamos aqui ver aqui, ó, Abacuque 1:3, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó, tu és tão puro os teus olhos que não podes ver o mal. Ó, os olhos de Deus são tão puros que não podem, ó, ver o mal. Ou seja, o que quer dizer? Contemplar, estar tão de perto, né? Tão de cara com o pecado. Que Deus é santo. Né? Deus é santo. Santo, santo é o Senhor, né? Então, aí é justamente se encaixa, né? Com o que aqui, ó, o rosto de Deus estava afastado deles, estava escondido deles, né? De tanto pecado que estavam, né? A maldade deles estavam separando de Deus. E por isso, né? E não os ouvirá, né? Pois as suas mãos, ó, estão manchadas de sangue. Aqui, ó. Olha o nível, né? A gravidade. Seus dedos de culpa. Seus lábios falam mentiras. E sua língua murmura palavras ímpias, ó, palavras pecaminosas. Ninguém entra em causa com a justiça, ou seja, ninguém está junto da justiça, né, praticando a justiça. Ninguém faz defesa com integridade, ou seja, defesa também, né, com verdade, com verdadeiro testemunho, né? Apoiam-se em argumentos vazios, falam mentiras, concebem maldade, geram iniquidade, ou seja, tudo que Deus detesta, né? Tudo que Deus odeia. Chocam ovos de cobra, né? Tecem teias de aranha, né? Quem comeu seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Então vamos aqui agora, de fato, ao versículo 5, né? A interpretação, né, de Isaías 59:5 é no contexto da época, né? Interessante também ressaltar que como o pecado, né, ele afasta, né, Deus do homem, que está dito em Romanos, né, Romanos 3:23 está dito aqui, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja como que todos os homens, né, pecaram, né, estão sobre uma natureza pecaminosa, né, corrompida. Todos pecaram, ó, destituídos da glória de Deus, ou seja, separados, afastados da glória de Deus, da presença de Deus. Né? Quando Adão e Eva pecaram, né, eles saíram, né, foram expulsos do jardim do Éden e foram estar afastados do Criador, né? Mas, é claro, né, sendo justificado gratuitamente pela graça, né, pela redenção que há em Cristo Jesus, obviamente, né, com Cristo Jesus há novamente essa junção, né, essa aproximação com o nosso Deus, né, com o Criador. Então você vê como que o pecado causa nessa separação. Ó, Provérbios 15:29 fala, né, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Então aqui, ó, o que que um ímpio é? O ímpio, ele é o quê? Um pecador impenitente. Ou seja, um pecador que não se arrepende de seus pecados. Ele sente prazer, né, em fazer o mal, em pecar.
Então aqui, ó, novamente, ó, o Senhor está longe dos ímpios, ou seja, o Deus está longe daqueles que praticam o pecado de forma deliberada, né? Sem arrependimento, sem botar a mão na consciência e se arrepender e buscar melhorar, né? Mas aqui a oração do justo, ele escutará. É como estava aqui, né, em Isaías 19, né, que ele não ouvirá. Por quê? Porque eles não eram justos, os israelitas ali estavam sendo piores até, né, que ímpios, né, que pecadores impenitentes. Então Deus, ele ouve a oração do justo, não do ímpio. Ímpio, Deus está afastado. Ó, Efésios também 4:18 diz, né, entenebrecidos do entendimento, ou seja, né, escurecidos, né, estavam em trevas, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então aqui Paulo está falando, né, no contexto aqui, né, não, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, aqueles que eram ainda pecadores, né, pecadores impenitentes, sem arrependimento, sem se arrependerem, na vaidade de sua mente, ó, vaidade, um pecado, né, que está ligado ao orgulho, ao ego, ó. Então aqui a palavra, né, entenebrecidos, ou seja, escurecidos, estavam em trevas do entendimento deles, né, e separados que da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração, coração duro, sem arrependimento, sem humildade. Então aqui ó, o pecado, a vaidade, né, tem aqui uma separação da vida de Deus. E também, né, por último aqui, Salmo 66, o versículo 2 diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá, que é o mesmo princípio que Deus não ouve os pecadores, aqui estão em pecado, pecadores impenitentes, sem arrependimento, porque aqui ó, o salmista ele fala, ó, se eu atender à iniquidade do meu coração, ou seja, se eu ceder, né, aos desejos carnais, pecaminosos do meu coração, iniquidade é pecado, né, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, Deus passa o que? Não dá mais ouvido a gente. Né? Então aqui está falando do pecado, né, de você estar de forma deliberada, estar dando brechas, né, atendendo aos desejos pecaminosos do seu coração. Então Deus tem um momento que ele não ouvirá mais. Então para você ver, né, irmãos, como que o pecado ele causa, né, isso, se nós cedermos, né, ao pecado de forma deliberada, né, impenitente, Deus ele não nos ouve mais, né, passa a não nos ouvir e vira, né, o rosto de nós, né, porque ele não pode contemplar o mal, o pecado, a iniquidade, a sujeira, né, o pecado ele proporciona. Então é isso. Então vamos aqui à interpretação agora, né, de fato de Isaías 59:5, né, no contexto da época. No início de Isaías 59, vemos Deus, por meio do profeta Isaías, afirmando que ele não está indisposto a salvar ou ajudar. Pelo contrário, Deus, em sua grande misericórdia, está sempre disposto a salvar o homem. Só que, no entanto, todavia, no versículo 2 é destacado que o pecado afasta o ser humano de Deus. Os versículos 3 e 4 descrevem, né, os pecados do povo de Israel, evidenciando a impiedade e as práticas corruptas que levaram Deus a se afastar deles. Então, como já tinha lido anteriormente, né, aqueles pecados terríveis, né, que o povo estava praticando ali, né, usando de forma metafórica, né, suas mãos estão sujas, né, de sangue e seus dedos de culpa. Então Deus, o que ele fez? Deus ele se afastou, né, estava ali afastado dos israelitas, né. Então chegamos então no tão, né, famoso aí, o versículo 5. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Então vamos aqui, né, a interpretação, né, e a profundidade desse versículo. Neste versículo, Deus utiliza uma figura de linguagem para descrever as maldades cometidas pelos israelitas. Então vamos aqui agora, vamos analisar essa figura de linguagem, né, essas simbologias, né. Primeiro, né, primeiro verso aqui, chocam ovos de cobra. O que é então, né? Aqui a expressão aparece apresentar o pecado sendo cultivado no íntimo dos corações do povo.
O ovo simboliza o pecado, enquanto a cobra é uma figura que evoca algo peçonhento, né? Venenoso e traiçoeiro. Assim como o veneno de uma cobra pode ser letal, né? O mortal, o pecado traz destruição e sofrimento. Nos versículos 3 e 4, vemos a boca do povo cheia de mentiras, palavras ímpias. Essa conexão nos remete o quê? A Tiago 3,8, que descreve a língua má como um veneno mortal, né? Desta forma, os israelitas estavam nutrindo o pecado dentro de si, permitindo que ele cresça e se manifestasse em ações malignas, né? Efeitos malignos. Então vamos aqui em Tiago 3,8, que ele fala o seguinte, né? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio, né, cheio de peçonha mortal, né? De veneno mortal. Então aqui o apóstolo Tiago, né? Aqui Tiago, ele compara, né, a língua como um membro muito poderoso, né? É um membro pequeno, né? Mas é muito poderoso. A palavra, né? O falar, ele tem muito poder. Pode trazer efeitos muito bons, né? Como pode trazer efeitos muito maus, consequências muito mais, né? Então você vê que o homem, a língua, ela é um membro que o homem tem que ter muito. Aqui é claro que tá falando que nenhum homem pode domar, né? E tá falando da natureza humana, do homem carnal, né? Porque até o versículo fala, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa, né? E for domado pela natureza humana. Então, Tiago está dando ênfase na natureza, né? Na carnalidade. Então, de forma que o homem, né? Nenhum homem pode domar a língua, ou seja, o homem carnal, né? É um mal que não pode se refrear, né? Está cheio de pessoa mortal. Então, a língua, ela pode ser tanto bênção, né? Uma fonte de água doce, como pode ser uma fonte de água salgada. Então, é um veneno, pode ter um veneno mortal ali, né? Quando você usa a língua para falar palavras mais, é um veneno, tanto na tua própria vida, né? Porque isso faz mal para você mesmo, como para a vida do próximo, dos outros, para quem você profere, né, as palavras malignas, né? Então, se você se envenena a si mesmo, né? E envenena os outros, né? Com palavras, uma língua mortal, uma língua cheia de veneno. Então, aqui é essa conexão interessante, né, com Tiago 3,8, né? Que descreve a língua como mar, como um veneno que é mortal. Então, dessa forma, os israelitas estavam nutrindo o pecado dentro de si, permitindo que ele crescesse, né, e manifestasse em ações malignas. Então, aqui no primeiro versículo, né, nessa primeira parte do versículo 5, é uma expressão, né, uma simbologia, né, do pecado como uma forma de ovos de cobra, né? Que o pecado ele é o que? Cultivado, estava sendo cultivado no coração do povo de Israel. E esse ovo, então, ele simbolizava, né, esse pecado sendo cultivado, né? Que é mais ou menos isso, né? O ovo, dentro do ovo está ali o filhotinho, né, de cobra, e chega um momento, né, que ele vai nascer. A gente vai abordar isso aqui também mais para frente. Então, quanto a cobra, né, é uma figura, né, que evoca algo peçonhento, né, venenoso e traiçoeiro. Então, é assim que o povo estava se comportando, né? De forma prejudicial uns aos outros, né, traiçoeira, né? Então, assim como um veneno de cobra pode ser letal, o pecado traz destruição e sofrimento, né? Então é isso. Então, o ovo aqui de cobra ele simboliza esse pecado sendo cultivado, né, pelo povo, né, em seus corações, né? Então vamos aqui até sem teias de aranha. A teia de aranha é uma estrutura delicada, mas estrategicamente construída para capturar presas. Aqui a teia pode ser interpretada como uma metáfora para as artimanhas e estratégias malignas do povo. Os israelitas estavam envolvidos em atos corruptos, enganando e prejudicando uns aos outros. Tecem teias, né? Simboliza suas obras ardilosas, práticas traiçoeiras, revelando o grau de corrupção que havia entre eles. Então aqui, né, esse tecer em teias de aranha simboliza justamente como o povo estava se comportando, né?
Ou seja, a teia de aranha é uma estrutura delicada, né, que às vezes de longe você nem percebe, né? Isso também implica até coisas que a gente muitas das vezes faz no íntimo, né, no ali, como diz, né, por trás das cortinas, né? Mas o que são o que é colocada, né, a teia ela é colocada de forma estratégica para capturar, né, as suas presas, né? A aranha ela faz ali a teia de uma forma estratégica, né? E por ser muito fina, delicada, às vezes você não consegue ver de longe, né? Aí quando o inseto ali ele chega muito perto que ele cai na armadilha, né? Então aqui a teia é interpretada justamente, é uma metáfora para essas artimanhas que o povo estava fazendo, né? Ali entre eles, né? Estratégias malignas, artimanhas malignas, corrupção, morte, prostituição, né? Ali os líderes, né, corrompidos, o povo roubando um ao outro, passando a perna um no outro, né? Então, os israelitas estavam envolvidos nesses atos de corruptos, né, pecaminosos, né, enganando, prejudicando uns aos outros, né? Algo que a gente vê muito no contexto hoje, né, em quase toda a terra, né? Hoje a gente infelizmente vê no nosso meio, né, no nosso país, em tantos outros lugares, o povo ele querendo tirar vantagem, né, em cima do próximo de forma errada, né, querendo tirar vantagem do outro, né, ali querendo passar a perna. Então, assim, é isso que simboliza, né? Esse tecem teias, né? Simboliza suas obras ardilosas, né? Práticas traiçoeiras, né? Eles faziam ali de forma que à primeira vez você não percebe, mas ali de forma traiçoeira pegava o próximo, corrompia, né? Fazia ali roubando uns aos outros, não revelando então o grau de corrupção que o povo estava. Algo até muito pior até que os gentios, né? Que as nações dos outros povos, de outras nações, faziam, né? Então aqui, TST tem essa simbologia, né? Quem comeu seus ovos morre. Se os ovos representam o pecado cultivado, comer os ovos simboliza usufruir ou participar dos frutos dessas ações malignas. Esse comportamento leva inevitavelmente à morte espiritual, conforme ensinado em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então aqui, né, aqui o Isaías fala, né, quem comer desses ovos morre, né? Então como foi dito, né, se os ovos eles são uma metáfora, né, para o pecado cultivado, né? Então, quem comer desses ovos morre, ou seja, quem ser participante desse pecado, quem usufruir desses pecados, iria morrer, ia levar o quê? De uma forma inevitável a morte espiritual. Isso conecta com Romanos, né, 23, que falam, né, do pecado do salário, porque o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa daqueles que praticam o mal, que praticam a iniquidade, corrupção, né, obras traiçoeiras, né, artimanhas, estratégias malignas, que é a morte espiritual. Então, o povo estava, né, realmente muito sujo, né? Por isso que fala, né? A mão deles estavam sujos de sangue e os dedos de culpa. Deus estava com o rosto virado, né, contra eles, né? E por último, né, de um ovo esmagado sai uma víbora. Ao esmagar o ovo, né, ou seja, ao pressionar, ou seja, ou revelar o coração humano, o resultado é uma víbora, ou seja, o que significa? Isso significa que, ao serem expostos, né, os seus pecados, suas obras malignas expostas, os pecados que foram cultivados internamente se manifestam de forma destrutiva. É como se o pecado, né, latente dentro do coração das pessoas se transformasse em ações visíveis e devastadoras, comparáveis ao perigo de uma víbora. Então ali o que acontece? Quando o desses ovos, né, que simboliza o pecado, é esmagado, sai uma víbora. Então ali o pecado está sendo cultivado no coração deles, sendo participantes, né, ali comendo, né, desse ovo, sendo participantes, usufruindo, participando desses frutos malignos. E ao esmagar esse ovo, tirando, né, quebrando esse ovo, ele sai aqui ali, né, a víbora, ou seja, ao pressionar, ao revelar o coração humano,
ali Deus, como diz, né, Deus, ele esquadrilha, né, o coração humano, resulta na uma víbora, né, uma forma simbólica, né, uma víbora. Isso significa que seria exposto os seus pecados, né, que foram antes, né, de antemão cultivados, ele se manifesta de forma totalmente destrutiva, né, porque a gente vê sempre a serpente associada a algo maligno, né, algo, na maioria das vezes na palavra, né, associar algo maligno, o próprio diabo, né, é associado a uma serpente. Então ali se manifesta dessa forma metafórica como uma serpente, algo totalmente destrutivo, venenoso, peçonhento, traiçoeiro, né, porque a serpente também é um ser muito traiçoeiro, né, covarde, né? Então, como se o pecado latente dentro do coração humano das pessoas ali, dos israelitas, se transformasse em ações visíveis e devastadoras, que era o que estava acontecendo, né? Comparáveis a um perigo de uma víbora. Essa passagem de Isaías 59:5, portanto, utiliza metáforas poderosas, né, muito fortes, para descrever como o pecado é cultivado e perpetuado e, eventualmente, destrói aqueles que o praticam e aqueles que participam também. Então, não só aqueles que praticam, mas também que são participantes, né, que estão ali sendo conviventes com aquele pecado, coniventes ali, né, de uma forma indireta, né, estão participando. Então, o pecado ele é destrutivo, né, irmãos? Essa passagem de Isaías 59:5, um simples versículo, olha só como que a gente chega, né, tão profundidade, né? Portanto, né, utiliza metáforas poderosas para descrever o pecado, né, como um pecado cultivado, perpetuado, né, destrói aqueles que praticam, aqueles que são participantes, né, desse pecado, né, dessas ações malignas, né? Então, é um chamado à reflexão sobre a necessidade de se afastar-se, né? De nos afastarmos do pecado e buscar a misericórdia de Deus. Então, aqui a gente vê um chamado nesse versículo, né? Uma reflexão, refletirmos, né, sobre essa necessidade, né? De estarmos nos afastando do pecado né, e buscar a misericórdia de Deus. Paulo ele fala, né, que devemos até nos afastarmos da aparência do mal. Vamos aqui buscar rapidamente esse versículo, né? Afastar da aparência do mal, né? Vamos aqui, ó. É um versículo, 1 Tessalonicenses 5, né, 2, né, 22. Fala o seguinte. Então vamos lá então colocar esse versículo aqui rapidamente para nós lermos, né? 1 Tessalonicenses 5, 22. Aqui, ó. Abstenha-vos de toda aparência do mal. Em outras versões fala de se afastar, né? De não estar próximo dessa aparência do mal. Que afastar-se de toda forma de mal, aparência do mal. Olha só que interessante. Então, Paulo ele adverte, né, sobre isso, sobre até a aparência do mal, a gente está afastado dela. Então, se afastar-se do pecado e buscar a misericórdia, né, de nosso Deus, pois Deus é grandemente misericordioso, né, para nos conceder o perdão, né, a nos purificar de todo mal, e assim estamos, né, conforme, né, andando conforme a vontade dele, né, ao agradar, né, viver uma vida de santidade. Então aqui rapidamente fazendo mais reiterando, né, sobre o versículo 5, né, fazendo aqui uma exegese, né. Então no versículo 5 o texto apresenta duas metáforas que descrevem, né, o comportamento do povo de Israel, né, só com ovos de cobra, tecem teias de aranha. Essas imagens são seguidas por advertências diretas sobre as consequências de suas ações, né? Que comeu seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora, né? Para interpretar essas figuras de maneira fiel, precisamos examinar os elementos culturais e linguísticos e históricos, né, subjacentes, né? Os ovos de cobra apresentam o pecado sendo cultivado no íntimo do coração humano, assim como o ovo contém potencialmente,
né, a potencialidade, né, de uma vida futura, né, ou seja, o ovo ele tem ali a potencialidade de uma vida futura. O pecado, quando nutrido, cresce e se manifesta em ações destrutivas, né? Então aquilo ali, você pode cultivar o pecado, né? Você está ali cultivando o pecado, mas você pode cortar esse mal pela raiz. Da mesma forma que um ovo, né, ele tem esse potencial de uma vida futura, ele pode ser ali, obviamente, neutralizado, né, evitando que essa cobra nasça, né, venha a nascer. Pegar da mesma coisa. Quando a gente está cultivando, ele vai nutrindo e tendo potencial de futuro, né, se manifestar em uma ação destrutiva, pecaminosa. Mas a gente também tem o poder, o que? Com a graça de Deus, né, com o poder dele, podemos o que? Cortar pela raiz esse mal, né? Fazer com que esse ovo não se desenvolva ao ponto de nascer, né? Ali a víbora, né? O pecado, a ação destrutiva, pecaminosa, né? A cobra, sendo um animal associado ao perigo, à traição, né, e ao veneno, simboliza a natureza indiciosa do pecado, ou seja, forma muito perigosa, né? Essa metáfora reforça que o pecado, mesmo quando aparece pequeno ou insignificante, possui um potencial devastador. É aquilo, né? Como eu disse, ali é pequeno, é insignificante, ou seja, você está só lá nutrindo o pecado. Até então é algo pequeno, algo insignificante, inofensivo, mas o que ele possui um poder muito devastador. Se você deixar crescer, cultivar até o ponto de nascer, né, essa víbora, aí realmente vai ser ali os danos, né, que essa víbora, entre aspas, vai provocar, esse pecado, essa ação maligna, né, vai ser terrível. Pé sem teia de aranha, por sua vez, é uma referência às estratégias enganosas e artimanhas que o povo praticava entre si. As teias, embora pareçam frágeis, são estruturas engenhosas destinadas a capturar e destruir. Então, as ações que nós muitas das vezes podemos fazer, né, ali, obviamente não praticá-las, né, evitá-las, essas práticas, elas parecem ser frágeis, às vezes parece ser ali de forma distante, não consegue se ver, né, à primeira vista, né, se vê. São estruturas o que? Engenhosas, destinadas o que? A capturar e destruir, né, levar à destruição. Essa imagem, né, aponta para as práticas corruptas e manipuladoras dos israelitas, né? Então vamos agora seguir mais um ponto aqui, né, a hermenêutica aplicada. A relevância para nós hoje, aplicando a hermenêutica, podemos trazer, né, as verdades dessa passagem para a nossa realidade contemporânea, né? Ou seja, agora vamos trazer aqui, de fato, podemos aplicar, né, todo esse, agora que entendemos, né, espero que os irmãos tenham entendido, né, toda a profundidade, né, que esse versículo 5 de Isaías 59 traz, né, trazendo toda essa simbologia, essa metáfora, né, do ovo de cobra, que tece, né, teia de aranha, quem comer do ovo morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Vamos trazer então para os dias de hoje, né? Vamos trazer o que esses ensinamentos, né, o que isso pode nos ensinar, né, nos dias, a nossa realidade, no atual contexto, né, de nossas vidas, né? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que o pecado continua sendo uma força que nos separa de Deus. Então, é óbvio, né, até hoje, né, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, o pecado ainda continua, né? Devemos sempre ter isso em mente, que o pecado aí continua sendo uma força que nos separa da presença de Deus, né? Uma força ali que empurra, né, a gente para longe de Deus. Assim como os israelitas podem cair na armadilha de nutrir pensamentos, atitudes ou comportamentos pecaminosos. Então, assim como os israelitas da época, nós estamos à mercê disso, né? Então não podemos cair nessa armadilha. Podemos cair, se a gente não vigiar, né? Não tá aí mantendo uma vida de vigilância, oração, né? Lendo a palavra, estudando, buscando uma vida de intimidade com Deus,
colocando em prática, né, as disciplinas espirituais, né? Estar em união com o corpo de Cristo, em comunhão, louvando, seja uma vida de santificação, né? Com todos esses elementos que podemos usar no nosso dia a dia. Então nós podemos cair nessas armadilhas, né? Nutrir pensamentos errados, né? Pecaminosos, atitudes erradas, um comportamento pecaminoso. Mas, né, que todos nós, né, irmãos, pela graça de Deus, não venhamos cair nessas armadilhas. Esses ovos de cobra podem começar pequenos, mas se não forem eliminados, se tornam ações que nos afastam de Deus e nos prejudicam nossa comunhão com os outros também. Então é interessante porque, como estava ali no contexto de Isaías 59, não só o povo estava afastado de Deus, mas também a comunhão entre o povo foi prejudicada, porque, como eu falei, né, estavam ali praticando coisas ímpias um com os outros, né, práticas traiçoeiras, né, de corrupção. Então isso também destrói a nossa comunhão também com os outros, com nossos parentes, né, pessoas da nossa família, com a esposa, com os filhos, com os próprios irmãos, né, da igreja. Então essas ações, né, esses ovos ali que começa a ser cultivado, né, podem começar pequenos, mas se não forem eliminados, se a gente não cortar pela raiz, se tornam ações, né, práticas que nos afastam de Deus e também do próximo. Que a gente pode praticar o errado com o próximo, né, que nos afasta, né, acaba com uma amizade, né, um companheirismo. Por exemplo, um homem que trai sua esposa, ele cultivou esse desejo, né, de trair a esposa, né, começou ali pequeno, com pensamentos pequenos, né, pensamento ali, aqui, até então para ele, não, isso é nada demais, são pensamentos, né, aí foi alimentando, esse ovo foi crescendo, né, a cobra, a serpente, a víbora que estava ali dentro foi crescendo, até o momento que ele não eliminou, não cortou pela raiz. O que aconteceu? Esse ovo chocou, né? Foi chocando, chocou, quebrou e saiu a víbora, ou seja, a ação, ou seja, essa ação pecaminosa, esse adultério afastou dele de Deus e da esposa dele, né? Vai saber se a esposa o perdoou, vai continuar um casamento, ou muitas das vezes não vai mais, depois de uma traição, né? Não quer mais saber, né? Isso vale, né? O marido que trai a esposa que trai o marido. Então, veja só, essa ação pecaminosa afastou a pessoa tanto de Deus como da pessoa que ele amava, ou que amava ele, né? E isso pode ser também pode se utilizar também em outras situações, né? Não só do adultério. Então é isso. Então a importância, né, de nos eliminar esse mal pela raiz, que nos afasta de Deus e da comunhão com nossos semelhantes, né? Além disso, a metáfora das teias de aranha nos alerta contra a tentação de manipular, enganar ou prejudicar os outros para o nosso benefício. Em um mundo marcado por competições, interesses próprios e divisões, é fácil justificar ações ardilosas como estratégias de sobrevivência. Ou seja, nós hoje, né, irmãos, vivemos num mundo, principalmente nesse mundo muito do trabalho, né, corporações, há muito essa disputa, né, de um ser melhor que o outro, de buscar vender mais que o outro, render mais que o outro. Então, às vezes o homem, né, ele pode ser levado por essa ganância, né, por esse desejo de ser melhor que o próximo, de fazer mais que o próximo, né, de o quê? Entrar em tentação de quê? De manipular, de enganar, prejudicar o outro em um benefício próprio, né? Ou até mesmo de querer, como eu disse anteriormente, tirar vantagem do outro, né, de querer passar a perna. E o mundo, né, que é marcado por competição, né, a gente vê isso muito no mundo corporativo, né, empresas, né, o mundo do entretenimento, dos negócios e tantos outros, né, da política,
Não é mesmo? Nossa, a política então nem se fala, né, irmãos? É o que mais tem, né? Competições, interesses próprios, divisões, né? De enganar, manipular, prejudicar, né? Nossa, como tem, né? Acho que a política aqui é até aí, exemplo perfeito disso, né? Interesses próprios, né? Então é fácil que justificar ações ardilosas como estratégias de sobrevivência. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou passar aqui, vou prejudicar aqui o meu colega de trabalho, mas isso é para o meu próprio bem, é porque eu tenho que vender mais, eu tenho que, né? Eu tenho que estar aqui para minha sobrevivência, porque senão eu vou perder o meu cargo, né? Vou ser substituído. Então, irmãos, isso é muito perigoso. O ser humano, né, nós não podemos ser levados, né, a esse tipo de desejo, né, de essa tentação, né, de querer fazer esse tipo de coisa com o nosso próximo com uma justificativa pífia, né, de querer, não, mas é para minha sobrevivência. Não pode, isso é totalmente errado, né? Deus não gosta, não tolera esse tipo de coisa. Você está prejudicando o seu próximo, é aquilo que Jesus falou, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Você gostaria, né? Nós gostaríamos que alguém fizesse isso conosco, mesmo com essa justificativa, né, de ações ardilosas para uma estratégica, né, para a sobrevivência. Claro que não. Não gostaríamos, a gente não nós não iríamos, né, aceitar essa justificativa. Então, né, mas, né, no entanto, o texto, né, nos lembra que essas práticas são incompatíveis com o quê? Com a santidade de Deus. Deus não é participante desse tipo de coisa, de atitude, né? Então a gente podia até levar muitos exemplos aqui, né? Próprio, por exemplo, Saul ele tentou prejudicar Davi, né? Quando Davi ele começou ali a ter uma ascensão, Saul era muito ovacionado pelo povo, né? Ele era ali amado. Quando Davi começou a subir, né? Começou a ter aquela ascensão, né, dele, o povo também gostar mais dele do que do próprio Saul. O que Saul ele começou a pensar? Ele começou a ter inveja e começou a cair no quê? Na tentação de manipular o povo, de começar a enganar, prejudicar, ter ações ardilosas, competição, querer. Ele começou ali a achar que era uma competição de quem era o melhor rei, que era o que matava mais os inimigos, né? As nações tinham até, se eu não me engano, tem uma frase, né, que o povo falava assim, não sei se agora eu não me lembro exatamente isso, mas Saul derrubou 1000, né? Mas Davi derrubou 10.000, ou seja, querendo dizer que Davi fazia muito mais do que Saul, né? Ali nas batalhas. Então ele começou a ficar tomado por inveja. Aí o que Saul começou a fazer? Começou a implicar com Davi e começou a persegui-lo. Provavelmente com a justificativa que ele tinha no coração dele de que não, é uma estratégia, que é a minha sobrevivência, né, do meu reinado, eu como um rei, eu não posso deixar Davi tomar o meu espaço de rei, né? Então aí, um exemplo bíblico disso, né? Mas ver o fim que Saul levou, foi um fim extremamente trágico, né? Enquanto Davi, que estava na dele, que estava sendo um homem justo, o que ele fez? Ele teve um fim, né? Uma história grandiosa. Então, assim, então, isso é incompatível, né? Esse tipo de ação, né? Então, segundo aqui, ó, afastar-se do pecado e não ser participante dele. Uma das lições mais importantes dessa passagem é a necessidade de nós nos afastarmos, né, do pecado, de não participarmos dele, né? Seja de forma ativa ou passiva. Se eu beber aqui rapidamente, irmãos, uma água. Paulo afirma em Romanos 6,3 que o salário do pecado é a morte, reforçando a advertência de Israel, né, perdão, de Isaías, de que quem comer de seus ovos, né, de seus ovos morre. Então, novamente afirmando, né, que o salário do pecado é a morte, né? Em Romanos 6,23, que isso reforça, né, a advertência de Isaías, que quem comer de seus ovos irá morrer. Isso nos desafia a examinar nossas vidas com sinceridade. Aí eu deixei aqui as duas reflexões, né, perguntas, né, que devemos fazer. Eu devo fazer a mim mesmo, né, e todos nós, né, podemos fazer
fazemos a nós mesmos, né? Que é o seguinte: existem áreas que estamos tolerando ou até mesmo cultivando comportamentos que desagradam a Deus? Estamos sendo coniventes com práticas que sabemos ser erradas? Então é importante, né, fazermos essa autoanálise, né? Essa autoavaliação em nós, né? Existem áreas de nossas vidas que estamos tolerando algo pecaminoso, algo errado? Isso pode ser de todas as formas, tá, irmãos? Não necessariamente algo que esteja na cara, mas ali algo que talvez a gente nem esteja percebendo, né? A gente sabe que a gente pode cair talvez ali não perceber de cara algo que talvez a gente possa estar fazendo errado, né? Porque Salmos 19 diz o seguinte aqui. Vamos pegar aqui Salmos 19. O salmista ele diz o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Olha, ele fala aqui, ó. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me do que não são ocultos, dos que me são ocultos. Ou seja, o que o salmista está querendo falar aqui, né? Está querendo dizer. É que quem pode, às vezes, muitas das vezes, entender, né? Aqui, ó, e na versão internacional fica até mais claro, ó. Quem pode discernir os próprios erros? Que absolva-me dos que eu desconheço. Ou seja, às vezes pode, né? Cair nesse erro, a gente esteja fazendo algo que de repente a gente não está discernindo bem que é algo errado, né? Aí o que a gente deve fazer? É pedir a Deus, né, em oração: olha, Pai, abre aqui, abre meus olhos, né? Possa abrir aqui meus olhos para algo que eu esteja talvez fazendo errado, eu não estou percebendo, não estou sabendo discernir, né? Não estou sabendo discernir aqui meus próprios erros. Então o que faz? Purifica-me. Purifica-me dos que são ocultos aqui, daqueles pecados talvez que para mim, sem ter ainda um bom discernimento, está sendo oculto. Absolva-me dos que eu desconheço, desses erros que eu desconheço, né? Então é importante, né? Esse entendimento, né? Será que tem áreas que talvez a gente esteja tolerando, ou até mesmo cultivando comportamentos que desagradam a Deus, né? Cultivando comportamentos, pensamentos, né? Que desagradam a Deus. Podemos fazer essa autoanálise, essa autoavaliação em nós, sermos sinceros, né? Sinceridade, ó. Esse versículo, ele nos desafia, é um desafio, olha. Examina a sua vida com sinceridade, não, sem enganar a si mesmo, sabe? Com sinceridade. Existem áreas em nossas vidas, né, que estamos tolerando ou até mesmo cultivando comportamentos que desagradam a Deus. Estamos sendo, né, coniventes com práticas que sabemos ser erradas. Aqui, ó, aqui é algo que a gente pode estar até não tendo, né, um discernimento, e pedir a Deus, né, que abra nossos olhos espirituais, né, como está aqui em Salmos 19, 12. Algo que ainda eu desconheço, né? E aqui já é diferente, né? Conivente com práticas que sabemos que são erradas. Você sabe, o Espírito Santo, ele avisa. É uma coisa que é uma realidade. Ele avisa, ele toca, quando sabemos que algo está errado, né? O Espírito de Deus, ele vai ali, ó, ele fica ali cutucando, né? Vamos dizer assim, né? Cutucando a pessoa. Ó, isso aí é errado. Você sabe que isso aí é errado. Você não deve fazer isso. Então, né? O Espírito, ele avisa. Ele convence você, né? Como fala, né? O Espírito, né? Ele convence, né? Do pecado, do juízo e da justiça. Então, ele convence, ó. Isso aí é pecaminoso. Então, às vezes a gente pode estar cultivando, né? Sendo coniventes com práticas que sabemos ser erradas. Então, fazemos essa autoanálise, né? Nos desafiar, né? A fazer essa autoanálise, essa autoavaliação com sinceridade, né? Fazendo essas duas perguntas aqui. Essas perguntas, aqui, ó, exigem reflexão profunda e ações práticas para corrigir o nosso curso, né? Nossos caminhos, né? Pedir que Deus, né? Com a palavra dele, com a graça dele, ilumina os nossos passos, né? Nossos pensamentos, iluminar os nossos corações, né?
O afastamento do pecado não é apenas uma questão de evitar os comportamentos externos, né? É também uma questão de coração, né? De todo o coração. Então, o pecado, e não apenas ali se afastar, não só da ação, de que a ação que não é a concretização, né, desse erro, né, desse pecado. Porque ele primeiro que vem na mente, que ó, Jesus em Mateus 20, em Jesus em Mateus 5:28 ensina que o pecado começa nos pensamentos e intenções. Ó, vamos lá então em Mateus 5:28. Mateus 5:28 diz aqui, ó. Ele fala, né, que ouvistes que foi dito aos antigos, né, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ali, a pessoa que já deseja um coração dela, na mente dela, né, se deitar com aquela mulher que é casada, cobiça, o que acontece? Em seu coração já comete um adultério. Então ali já é os primeiros passos, né? Porque antes da pessoa é algo lógico, né? Antes da pessoa ela praticar algo, primeiro ela deve ter pensado em fazer aquilo, né? Isso vale para tudo. Ó, eu quero beber uma água, né? Eu tô aqui bebendo água. Por quê? Porque eu tô bebendo aqui antes. Eu pensei em beber uma água, veio, né, a vontade de beber uma água, né? Isso vale para as coisas que são erradas. Se a pessoa ali ela chegou a adulterar de fato, né, deitou ali com a mulher, porque antes ele pensou, ele desejou, ele cobiçou aquela mulher. E ali ele passou, né, fazer todo ali um jeito, né, um plano para seduzir, né, aquela mulher para que, né, se deitar com ela. Então o pensamento veio o quê? Primeiro as coisas vêm no pensamento, o desejo vem no pensamento, né? Assim, precisamos de vigilância espiritual constante, submetendo-nos, nossos corações e mentes, à influência que da palavra de Deus e do Espírito Santo, né, da ação do Espírito. Então, estamos aqui, precisamos o quê? De vigilância espiritual constante, estamos vigilância, né? Paulo fala, né? Vigiai e orai, para que não caia, né, em pecado, né? Então, assim, ó, e a importância, né, que até separei com os versículos aqui, ó, Colossenses 3:2, que diz o seguinte: ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, o que Paulo quis dizer aqui, ó, pensai nas coisas celestiais, ocupa-se, né, sua mente com as coisas celestiais, as coisas de Deus, e não com as coisas terrenas. Paulo aqui está ensinando que a gente não deve pensar no trabalho, nas coisas da casa, né, das tarefas diárias. Não, aqui Paulo está querendo dizer que buscai, né, aqui ó, até no versículo 1, né, buscai, portanto, se já está ressuscitaste, né, com Cristo, né, após o batismo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, buscar as coisas celestiais, as coisas santas, né? Então é nesse sentido, não é que a gente não deve pensar em trabalhar, em estudar, em cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Essas coisas da terra, né, que são seculares, aqui que Deus fez, né, para que a gente pudesse viver, né, essas coisas, desufruir. Mas aqui é no contexto de ocuparmos nossa mente mais com as coisas da terra, né? Aquilo que Jesus falou, né? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, né? O que comer, o que beber, o que vestir, vos será acrescentada. Né? Então, ocupar a mente com as coisas dos céus, né? Em Filipenses 4, Paulo ele fala isso com mais assim, mais detalhe aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui, ó. É justamente isso. Ou seja, para a gente estar em vigilância, né, como está escrito aqui, assim, precisamos estar em vigilância espiritual constante, submetendo nossos corações, ó, e mentes à influência aqui da palavra de Deus e do Espírito Santo. É exatamente isso, aqui, ó, pensando nas coisas dos céus, as coisas que são de cima, celestiais, não das coisas terrenas, no sentido realmente terrena, pecaminosa, né?
E aqui Paulo fala, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas que a gente está pensando, algum louvor, seja algo de se admirar, nisso pensar, ou seja, nessas coisas a gente venhamos, né, a pensar, estar em vigilância, né, orar e vigiar, estarmos em vigilância, nossa mente, constância, vigilância, pensando nessas coisas. Que pensando nisso, a gente não vai dar espaço para pensamentos pecaminosos, para pensamentos, né, ali de ações reprováveis, como Jesus ensinou em Mateus 5:28. Ou seja, o pecado ele começa onde? Nos pensamentos, nas intenções. Então, ali, o que a gente pensando nessas coisas, o pecado ele não terá muita influência, não terá muita poder, né, de se enraizar em nossas mentes, em nossos corações. Que a gente vai estar aqui quebrando ali, né, na raiz, né, cortando na raiz. Por isso essa vigilância constante, espiritual. O pecado, ele começa em nossas mentes, depois vai para o coração e assim acaba na ação. Então por isso que nossas mentes, né, tem que estar em constância vigilância, pensando tudo naquilo que tem louvor, que é virtuoso, né, que é puro, que é amável, né, verdadeiro, honesto, justo, né, de boa fama. Tiago, ele fala em Tiago 1, até me lembrei desse versículo agora, que ele fala muito bem disso, né, o pecado ele dá a luz, né, ele vai cultivando na mente e dá a luz ao pecado, né, acho que é Tiago 1, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né, dar luz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Luz. Aqui, ó. Tiago 1 é o versículo 15, ó. Aqui vamos começar lendo aqui, ó. Versículo 2, acho que é bom, né? Vamos ver aqui, ó, versículo 2, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, ó, tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui, ó, aquele que perseverar, que sustentar a tentação, né? E ser aprovado depois de passar por essa tentação, que ele receberá a coroa da vida, a vida eterna. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria corruptência. Olha aí. Ou seja, cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria corruptência, ou seja, pelo próprio desejo carnal. Então a pessoa cai na tentação quando ela fica nutrindo isso. Ela cai na sua própria corruptência. Ó, depois de havendo a corruptência concebido, dá a luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Aqui, ó. Depois de havendo a corruptência concebida, né? Começou no pensamento. Aí ele mesmo começou, a pessoa, ela atentou a si mesmo. Não foi Deus que tentou. Não foi, às vezes não foi ninguém. Ela mesmo ficou alimentando aquela tentação. Em vez de cortar pela raiz, né? Pensar em outras coisas santas, o que é? Foi alimentando, alimentando. Aí caiu no seu próprio engodo. Foi atraído pela sua própria corruptência, ou seja, pelo seu próprio desejo carnal. Aí concebido, né? Ali a corruptência dá à luz o que é o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Perfeitamente conectado com Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte. Então de Deus ninguém pode ser tentado. Deus não tenta ninguém. A importância de superarmos essas tentações, né? Romanos, em 1 Coríntios 10, Paulo fala a mesma coisa. Deus não dá um fardo pesado, algo que ninguém consegue suportar, né? Algo que ninguém seja o suficiente que não possa suportar, né? Vamos aqui rapidamente também dar essa pincelada em Romanos, em 1 Coríntios 10. Paulo fala a mesma coisa, né? Vamos aqui no versículo 13. Aqui, ó. Aquele, pois, que cuida estar de pé, vigie, né? Olha para que não caia, né? Aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possa, né, suportar, fugir.
Ou seja, Deus ele não dá aqui uma tentação, não veio sobre nós uma tentação, senão humana, ou seja, algo que não seja, que seja impossível de se superar. Não. Deus é fiel, ó, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Deus não vai permitir que você seja tentado com algo que seja impossível de se escapar, de superar aqui a tentação. Toda tentação tem um escape. Tem uma forma de você fugir. Tem uma forma de você evitar aquilo que Paulo falou, fugir da aparência do mal. Se você sabe que aquilo já é errado, já tá vindo de longe, ó, já escapa, já sai fora, né? Pega o seu banquinho e saia de fininho, né? Já vai embora, nem chega muito perto para não cair nessa tentação, nesse engodo, né? Que Tiago aqui, de forma muito em sincronia com o que Paulo já tinha dito, né? Ele fala aqui que cai na sua própria corruptência, né? Seu próprio erro. Não foi ninguém que tentou, não foi a pessoa, não foi o próprio Deus, ainda mais, né? Deus que é santo, Deus não é um Deus maligno, né? Desse tempo de querer tentar uma pessoa, né? Então, assim, é a própria pessoa que se cai na tentação, que se deixa levar. Então, por isso, né? A importância, né? Da vigilância, nos submetendo, né? Nossos corações e mentes à influência, né? Da palavra de nosso Deus, né, da influência de seu Santo Espírito, né, para a gente não cair nesses erros, né. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao estudo. Relembremos-nos de Gênesis 4:7, que está dito, né, em Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A expressão pecado jaz à porta foi quando Deus fala a Caim sobre ele, né, antes dele cometer o primeiro homicídio da história. Então aqui, né, Deus ele fala, né, quando ali Caim já estava o que? Já estava nutrindo aquele desejo de matar o irmão dele, Deus, como Deus ele esquadrilha os nossos corações, o que ele faz? Ele foi lá e falou com Caim, olha, se bem fizesse, não haverá aceitação para ti. Ou seja, ali foi no contexto, né? Foi depois que Caim e Abel ofereceram sacrifícios, né, a Deus. Caim ofereceu um sacrifício ali de má vontade, né? E Abel já ofereceu um sacrifício de muita boa vontade. Deus aceitou o sacrifício de Abel em vez de Caim, né? Que o certo ali era Deus, era ambos ter feito coisa certa, né? Para que Deus aceitasse o sacrifício de ambos, né? Só que Caim fez de uma forma de má vontade, sem aquele amor de oferecer algo bom a Deus. Aí Deus ele não aceitou o sacrifício dele de forma justa, né? Deus ele aceita o sacrifício, né, de boa vontade, né? Claro, um sacrifício pacífico, né? Ali Abel ofereceu ali acho que foi um cordeiro, né, uma ovelha, algo assim. E Caim ofereceu ali as frutas, só que as frutas aparentemente ele fez de forma errada, né? Foi ali, colocou as piores, não fez ali com carinho, não ofereceu o melhor que ele tinha, né? Abel não, Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Então Deus, então naquele momento que ele rejeita o sacrifício de Caim e aceita o de Abel, né? Ali foi, né? Brotou ali né? Foi ali cimentado, né? Cimentado não, né? Foi brotar ali colocado uma semente, né? Já começou ali, como foi dito até na passagem aqui, né? Sem a vigilância, começou já pensamentos, né? Intenções de querer matar o irmão dele. Olha só que absurdo, né? Matar o próprio irmão. Aí Deus ali, lendo o coração de Caim, né? Esquadrilhando o coração dele, que ele já fez, já deu um aviso a Caim, olha, se bem fizeres, não haveria, né? Não haverá aceitado para ti. Ou seja, se ele oferecesse algo bom, Deus não teria aceitado o seu sacrifício. E se não fizeres bem, o pecado já porta. Ou seja, aqui o pecado já estava ali rodeando Caim. O mal já estava rodeando Caim. Estava ali, ó. Né, como diz a palavra, né, o diabo ele tá ao nosso derredor como um leão, né, esperando um momento ali que a gente deixa uma brecha para ele nos atacar, para nos ali pegar, né.
Então ali o pecado já estava rodeando, já estava ali, a expressão, né, já à porta, ou seja, estava perto. E sobre ti será o seu desejo, ou seja, Deus já estava cantando a pedra, ó, vai ser o teu desejo se você permitir, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus ele dá ali a advertência e dá um aviso, ó, sobre esse mal que você está sentindo, essa vontade de matar o seu irmão, esse pecado que jaz à porta, você deve dominar ele. Mas a gente bem conhece a história, né, irmãos? A gente sabe o que deu, né? O que deu no fim, né? Ele não dominou, ele não vigiou, ele não cortou aquele mal pela raiz, né? Então esse versículo mostra que o pecado está sempre pronto para nos dominar, mas cabe a nós resistirmos e vencermos essa inclinação com a ajuda de Deus. Então, como que aquilo foi dito, né? Que eu falei, o pecado está sempre pronto para nos dominar, mas cabe a nós resistirmos, vencermos essa inclinação maligna. Com a ajuda de quê? Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, pensando nas coisas de Deus, vigiando aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5:28. Cortar pelo mal pela raiz, porque o pecado começa na mente. Aí, né? Então é isso. Então, resistimos a esse mal, vencemos esse mal. Caim, ele não resistiu, se deixou levar pelo mal. Mas nós devemos resistir, né? Perseverar. Precisamos vencermos nessa inclinação maligna. É uma advertência sobre as consequências da ira, né? E do desejo desenfreado. Aqui o pecado de Caim, no entanto, foi uma ira, né, que veio sobre ele, né? Que ele começou no coração dele. E o desejo desenfreado, além de destacar, né, que é a responsabilidade humana em lidar com o pecado. Então, aquilo que Tiago falou, Deus ele não tenta ninguém, não. Deus ele não tenta ninguém. Deus ele não permite que você seja tentado pecado que não seja humano, ou seja, que seja impossível de resistir. É responsabilidade do homem, né, da mulher, do ser humano, a lidar com o pecado. Deve resistir com a ajuda de Deus, né, ali com a influência do Espírito Santo dele, da palavra de Deus, resistir a este mal. Então, né, possamos resistir a este mal. Então, devemos lembrar que, assim como um ovo pode parecer inofensivo, aqui lembrando novamente, voltando à questão do ovo, até que dele saia uma víbora, pequenos, né, pecados, né, então aqui devemos lembrar que, assim como um ovo pode parecer inofensivo, até que dele saia uma víbora, pequenos pecados não tratados podem levar às consequências devastadoras. Então devemos, né, irmãos, tratar esses pecados, dominar esse pecado, porque está às portas, e está ao nosso derredor. Aqui em Hebreus 12, e fala muito bem disso, ó, Hebreus 12:1 fala assim, ó, portanto, nós também, pois estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas, né? E deixamos todo embaraço, né, todo engano, toda armadilha, né, todo laço de malignidade para trás, né? Deixamos tudo que é errado, tudo que é pecaminoso, né? Aqui, ó, na versão internacional fala melhor disso, né? Aqui, ó, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, que é na nossa vida espiritual. Pecado é um deles, né? E atrapalha muito, né? Olha que o pecado pode fazer, pode nos destruir. O salário dele, né, do pecado, é a morte espiritual. É até muitas das vezes a morte instantânea, né, física. E posteriormente, né, depois espiritual. E o que, ó? O que o autor fala aqui? O pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, deixemos tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. O pecado que tão de perto nos rodeia, exatamente isso, é o pecado que está aqui, o que está o tempo todo ao nosso derredor, e não está em nós, né? Não está ali o pecado essa vida, né? Graças a Deus, né? Em Cristo nós somos livrados, né, do pecado, da lei do pecado, né? Da lei da morte, né? Como está em Romanos 8. Esses pecados, né? Essa inclinação
sermos pecadores impenitentes, né? Esse arrependimento, infelizmente, graças a Deus, não está mais em nós, né? Não está mais ali, esses pecados para a morte, né? Não está mais em nós, mas está o que? Nos rodeando. A gente vê, né? Está aí por toda parte na nossa sociedade, nosso meio, ali rodeando. Então, nos livremos, né? Estejamos nos livrando sempre, fugindo, né, desses pecados que tão de perto nos rodeia. Que foi exatamente o que foi dito aqui em Gênesis 4:7. O pecado já à porta. Está sempre ali próximo da gente, né? Então, essa advertência, né? Esse aviso. Então, ó, devemos lembrar que assim como um ovo pode parecer inofensivo, até que dele saia uma víbora, pequenos pecados não tratados podem levar a consequências devastadoras, a finais terríveis, né? Como foi dito aqui, é o caso de Saul. Então é isso, irmãos. É sempre uma advertência, estamos avisados disso, né? Que devemos tratar esses pecados, que a gente está ali como um ovo, porque ao cultivar, né? Ao chocar esse ovo e nascer uma víbora, aí já foi, né? O desastre, né? Já foi feito e nos levar a consequências terríveis, né? Então não chegamos a este ponto, né, irmãos? Possamos já da raiz ali, já cortar, já destruir, né? Sempre ali sendo influenciado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Tendo sempre vigilando, né? Tendo a vigilância espiritual constante, submetendo a influência, nossos corações e mentes à influência de nosso Deus, né? Seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como Jesus ensinou em Mateus 5:28. Temos esse cuidado, né? Com essa vigilância, né? Orando, vigiai e orai, iremos estar sempre distante, né? Desses pecados e longe desses erros, né? Dessas consequências devastadoras, né, que o pecado proporciona, né? E aqui, né, buscar a misericórdia de Deus. Embora a passagem de Isaías 59 seja uma advertência severa, ela também contém uma mensagem implícita de esperança. Então mesmo, né, irmãos, que seja ali uma mensagem forte, né, severa, advertência severa, né, algo bem forte, né, ali a gente vê ali em Isaías, né, algo muito forte sendo dito, né? Que algo é muito firme, né? Mas também é o quê? Uma implícita mensagem de esperança. Deus não deseja que o homem pereça, mas que se arrependa e seja salvo. A gente vê, né, em 1 Timóteo, aqui ó, 1 Timóteo 2:4, que fala que o que Deus ele fala, né? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade dele, da verdade de Deus. Também é Jesus Cristo, né? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o desejo de Deus que todo homem seja salvo, né? Venham conhecer a verdade, se aproxime dele novamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ezequiel 18 está dito. Ó, mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos, né, mandamentos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Não se terá lembranças nenhuma das suas ofensas que cometeu. Ó. Todas as nossas ofensas, né, foram perdoadas, né? E todos os ímpios, aqueles que se converterem, que se arrependerem, ó, tudo que fez contra Deus será apagado, não terá mais lembrança, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então, se ele voltar novamente a viver uma vida justa, será lembrado disso e viverá. Teria algum prazer na morte do ímpio? A palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso eu me agrado vê-lo desviar-se dos caminhos, dos seus caminhos e viver? Então Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Incrível que pareça, né? Deus não tem. Ele quer que ele não é do agrado dele, né? O ser humano se desviar dos caminhos corretos, né? Deus não é um Deus psicopata, né? Sociopata.
A pessoa Deus ter prazer que o ser humano se desvia do caminho dele, sendo que o desejo dele é que o homem possa buscar a ele para ser salvo. Então é isso. Acaso me agrado? Não. Deus não se agrada disso. Então ele quer que o quê? Que ele se desvie dos caminhos errados, né? Errôneos, e possa caminhar nos caminhos da vida e viver. Então essa é a palavra do soberano Senhor, aí, ó. Soberano Yahvé, né? Bendito seja para todo sempre. Então é isso, né? Deus não deseja que o homem pereça, mas que se arrependa e seja salvo. A misericórdia de Deus é abundante, está disponível para todos que se voltam para ele com arrependimento genuíno. Em João 1:9, né, 1 João 1, capítulo 1, verso 9, lemos que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, né, irmãos, Deus ele é fiel. Então, possamos, se nós, né, se você está com pecado, possa confessar esse pecado a ele, e Deus é o que? Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque tem alguém que intermedia, né, que está intermediando entre ele e nós, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Então é isso. Então Deus é misericordioso. Ao mesmo tempo que ele dá uma advertência severa, né, ele também o que? Ele é misericordioso. Ele pode, se você tem um pecado, se aquilo está consumindo o seu coração, se você está vendo essa pregação, é novo na fé, ainda está conhecendo a palavra de Deus, se tem algo que esteja, um pecado que esteja te trazendo uma angústia, né? Se você está sentindo que deve se arrepender, faça o que está dito em João 1:9. 1 João 1:9. Confesse o seu pecado a Deus. Deus ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda a injustiça, ó, nos purificar de toda a injustiça. Não é de uma parte da injustiça, não é 50%, 40%, 80%, não é toda, 100%, tudo que você fez de pecado, de pecaminoso, de errado, de traiçoeiro, de injusto, de corrupto para as pessoas à sua volta, ele vai te purificar desse mal. Mas você deve o quê? Confessar, abrir o seu coração, rasgar o seu coração, né, de uma forma aqui simbólica, né, abrir totalmente ele, confessar, e é claro, ter um verdadeiro e genuíno arrependimento. Que Deus ele vai jogar sobre ti o que é a sua abundância misericórdia, sua abundante misericórdia. Deus, ele é misericordioso. Então devemos o quê? Buscar a misericórdia de Deus. E esse é o convite que Isaías 59 nos apresenta. O quê? Abandonar as práticas pecaminosas, reconhecer nossa necessidade de perdão e buscar a misericórdia divina de nosso Deus. Então todo o contexto ali, toda essa parte, né, principalmente ali nos primeiros versos, né, de Isaías 59, é isso, é a mensagem, é o convite, é o chamado. Abandonar as práticas pecaminosas, reconhecer a nossa necessidade de perdão e buscar a misericórdia divina, aquilo que Deus falou, né? Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Ou seja, Deus está sempre com o braço dele estendido, com a destra fiel dele estendida para ajudar o homem, para dar a mão ao homem e tirar ele desta lama. Você está lá na lama, na sujeira, Deus ele estende a sua mão, pega em tuas mãos e te puxa dessa lama, dessa sujeira. E o seu ouvido, o ouvido dele, não está surdo para que não possa ouvir o seu clamor, o seu pedido de perdão, a sua confissão de seus erros. Se isso for de forma que genuína, verdadeira, de todo o coração. E Deus vai ser o que? Fiel para te perdoar, para te purificar de toda a imundície, de todo o pecado. Então essa é o convite poderoso, maravilhoso que Deus apresenta aqui em Isaías 59. O arrependimento genuíno não é apenas um ato emocional,
Ele envolve uma mudança de direção, de caminho, uma decisão consciente de que abandonar o pecado, né, uma decisão consciente de abandonar o pecado e seguir os caminhos de Deus. Essa mudança só é possível somente pela graça de Deus, que nos capacita a viver em obediência e santidade. Ao buscar a misericórdia de Deus, somos transformados e capacitados a viver vidas que glorificam o santo nome do Senhor. Yahvé, né? Bendito seja seu santo nome. Então é isso, né? O arrependimento ele deve ser genuíno, verdadeiro. Não um ato de emoção ali, de forma superficial. Envolve que uma mudança, essa ação verdadeira, né? Esse arrependimento, perdão, esse arrependimento genuíno, e tem que provocar isso aqui, tem que ter esse efeito aqui, mudança de direção, de caminho, não ser mais participante daquilo que você fazia antigamente, né? Como está dito, né? Aqui, ó. Não ser mais participante do pecado, se afastar do pecado. Então é isso, né? É mudança verdadeira, né? Os caminhos de Deus, que somente pela graça de Deus nos capacita a viver em obediência e santidade, né? Ao buscarmos a misericórdia de Deus, somos transformados e capacitados a viver vidas que glorificam o seu nome. Uma chamada à ação. Em Isaías 59:5, nos oferece uma visão clara da gravidade do pecado e de suas consequências. As metáforas dos ovos de cobra e de teias de aranha nos desafiam a examinar nossas vidas, identificar áreas de pecado e tomar medidas para nos afastarmos delas. Além disso, somos chamados a buscar a misericórdia de Deus, confiando em sua graça para nos perdoar e para nos transformar. Que essa passagem, irmãos, nos inspire a viver de forma mais fiel, dedicada ao Senhor, rejeitando o pecado que nos destrói e abraçando a santidade que Ele deseja para todos nós, sermos participantes da santidade de Deus. Amém? Então aqui, meus irmãos, foi mais um estudo. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Então essa foi a palavra de hoje, o estudo, que tenha sido edificante a todos, né, a todos nós, e possa, né, a trazer aqui uma reflexão, né, para nos afastarmos do pecado, sermos participantes deles e buscar, né, Pai, né, irmãos, a misericórdia de nosso Deus, né? Deixa eu beber só mais uma aguinha aqui. Para terminar, né? Então é isso. Essa foi a palavra. Espero que todos sejam edificados. Novamente, né, eu peço aos irmãos que possam todos deixar um comentário, né, ao término dessa palavra, desse estudo, deixar o seu gostei, né, o seu like, né, que ajudará muito na divulgação dessa palavra, desse estudo na plataforma, né, na multidão da plataforma do YouTube, né? Então é isso, né? Lembrando aos irmãos novamente que quem quiser, né, a ter disponível essa apostila, né, estarei disponibilizando nos meus canais no Telegram, né, e no WhatsApp e nos grupos da Igreja de Deus, né? Se você é novo no canal, né, está aqui no link, né, da descrição do canal, está os links, né, no meu canal do Telegram, do WhatsApp, né? Só você clicar, será direcionado, né, a esses grupos, do site da Igreja de Deus, o discipulado da sã doutrina, de você entender a sã doutrina, a palavra, né, de forma plena, e uma série também chamada a série Luz na Escuridão, onde também tem estudos bíblicos muito edificantes no canal O Caminho Estreito, no canal nosso irmão Gilberto, né, e aqui o discipulado no canal nosso irmão Flávio, né, evangelista Flávio, né. Então aqui você vai conhecer a palavra de Deus, né? Toda a doutrina, essa doutrina da Igreja de Deus, né? Então é isso, meus irmãos. Aqui está, então, por aqui hoje, né? A palavra de hoje, em nome de Jesus, né? Depois estarei disponibilizando todo esse conteúdo a vocês, né? Com a apostila. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos, né? Com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Até a próxima, se Deus assim permitir.
Um grande abraço a todos.